Pronto. Então vamos lá, gente. Estamos aí no nosso encontro de maio. No encontro do mês que vem, estaremos fazendo um ano de comunidade. Então é uma celebração, assim, né? Então, por mais que hoje é um encontro super especial, do mês que vem é uma celebração de um ano, né? Não é simples começar uma organização autogerida, as coisas são num outro ritmo, né? Mas com uma sustentação bem sólida, né? Então a gente vai aprendendo, e vai criando, e vai desfazendo, e vai tudo junto, assim, né? Então estamos aqui no encontro de maio. E para trazer um contexto um pouco para as pessoas que não conhecem da comunidade, e ao mesmo tempo cuidando também para não ocupar muito tempo desse encontro com as pessoas que já são da comunidade, a ideia é passar só sobrevoar bem rapidinho, assim, com as questões básicas, quem é a Relaborativa, né? A Relaborativa é uma comunidade que visa conectar quem ousa criar e repensar novas formas de trabalhar, oferecendo inspiração e coragem para o caminho. E até a gente pode até questionar essas novas formas, né? Porque quando a gente vai olhar a fundo mesmo, as novas formas, elas são realmente um retorno, né? Às formas ancestrais, às formas de colaboração e tudo mais. Mas é para quem está querendo. Ah, quem não está querendo seguir com a monocultura da forma que se trabalha hoje. Então a gente está aqui para poder pensar, fazer acontecer diferente e não tá sozinho nesse caminho, né? Para a gente poder seguir com mais questões aí. Então, a ideia é que a gente tenha perguntas de aprendizagem a cada semestre, e a pergunta desse semestre é justamente essa, né? Como evoluir em organizações autogeridas, e não só autogeridas, né? Mas aqui já estão com essa outra visão, né? Com uma visão mais colaborativa, uma visão menos comando e controle, né? Enfim, e a nossa comunidade é uma comunidade autogerida, que está o design organizacional dela. Então, a gente tem um círculo geral, e com mais 5 círculos dentro, né? Então, tem o círculo de conexões, que cuida das atividades de conexões entre a comunidade, o círculo de sustentabilidade econômica, que foi recém-criado para a gente entender como que vamos fazer aí para passar esse chapéu de uma forma também que não seja tão dentro da linha do capitalismo, assim, né? Como que a gente consegue se sustentar? Mas a gente entende sim que dinheiro também é uma questão importante, né? Mas como sair desse paradigma tão doentio. As guardiãs, que energiza eu e Nara, então por enquanto esse círculo ainda ele é importante, mas em breve imagino que talvez ele se desfaça, porque o círculo geral já está maravilhoso. Então nós duas somos as iniciadoras para dar esse gás, né? Mas o círculo geral tá lindo já também. O Círculo de Novas Formas de Trabalhar, que está propondo esse encontro de hoje também, né? Então, tem toda essa parte aí de pesquisa de artefatos e, enfim, é um círculo super ativo, muito legal. E o Círculo de Aprendizagem e Inovação também, que é um círculo novo, e é um círculo que está pensando aí em desenhar trilhas de aprendizagem, quem sabe até oferecer produto da comunidade para organizações que querem começar a ser autogeridas. Enfim, então tem muitas ideias aí saindo pela surgindo, e a gente está precisando fazer acontecer, e já está acontecendo também, né? Dentro das nossas condições, estamos botando a comunidade para rodar. E a partir desse contexto, o Círculo de Conexões quer dar as boas-vindas às pessoas que chegam novas, e também porque todo encontro mensal da comunidade, a gente faz a atualização dos círculos. Então, cada círculo fala o que está acontecendo no seu círculo. Ah, o Círculo de Conexões vai falar que fez todo o passo a passo para fazer convite para novas pessoas. Novas Formas de Trabalhar falou que fez entrevista com várias pessoas, que a gente definiu qual vai ser o repositório da comunidade, por exemplo, né? Então, só que hoje a gente não quer tomar muito tempo com isso, porque temos outras prioridades. Mas a ideia, então, é que a gente se divida em salas, a gente sempre tem um momento de conexão, porque a gente entende que grande parte do interesse das pessoas que estão na comunidade é sim olhar para essas novas formas de trabalhar, para essa forma mais disruptiva, porém criando laços, criando conexões, né? Então, no começo dos encontros, a gente sempre tem esse momento. E a gente divide em salas, e a pergunta é: o que te faz chegar aqui hoje, para quem ainda não é da comunidade? E para quem é da comunidade, o que te convida a permanecer? Então, a proposta é que quem é da comunidade conte para as pessoas que não são da comunidade o que faz. Né? Às vezes as pessoas fazem parte de círculos, às vezes não, só está no grupo geral.
ou já fez parte de algum círculo e esse círculo foi dissolvido e agora está ainda orbitando, não sabendo para qual círculo vai entrar. Então, é esse o convite que a gente faz. Então, a gente vai dividir vocês em salas, 10 minutinhos, tá? Vai ser bem rápido. E de 3 a 4 pessoas, Nara, nossa divisora oficial de salas. E, enfim, para a gente poder trocar aqui um pouco e contar o que faz. Quer comentar, Geise? Geise faz parte do Círculo de Conexões também. É só comentar que, geralmente, nas reuniões da comunidade geral, a gente faz essa atualização dos círculos, mas nessa a gente não vai ter esse momento específico, né? Porque a gente quer aproveitar ao máximo com as nossas convidadas. Então, o convite é que durante as salas, além de responder o que te faz permanecer na comunidade, se você faz parte de algum círculo, você atualiza aí como é que está a situação do seu círculo, tá? Rapidinho, só para o pessoal entender como é que funciona e a gente se atualizar assim. Obrigada, Geise. Então tá, Nara, você consegue nos mandar pro Incrível Mundo das Salinhas? Aí quem não quiser participar, tá tudo bem também, é um convite, tá? E pode ficar aqui na sala maior, mas eu aconselho. Às vezes me dava um frio na barriga de entrar nas salinhas, mas eu nunca me arrependo. Quanto tempo, Bel? 10 minutos. Beleza. Abrindo. Vou pausar aqui. E aí, gente? Alguém foi expulso da sala? Da nossa sala a gente foi expulsa. Alguém tá com vontade de compartilhar como que foi como que foram as trocas nas salas? Eu gostaria. Fabiano de Diga. Belo Horizonte. Tudo bem, Bem-vindo. Isabel? Então, eu recebi o convite da Shirley, né, uma querida, uma amiga desde os grupos do Gerir com Pessoas. Estou vendo pessoas queridas aqui como o Fábio, lá do Tio Brasil, Patrícia, da Cuidadoria. Tudo bem, gente? Bom demais ver vocês. A Nara também. Então, né, as trocas foram bem legais, né? Assim, a gente conhece pessoas. Eu conheci o Jorge, por exemplo, que já recebi até um convite agora, o fim de semana, eu vou passar lá na Chapada Diamantina, né? Eu vi que ele está ali numa rede muito gostosa, relaxando, então fez um convite. E infelizmente a Chile caiu um pouquinho, mas ela comentou um pouco dos círculos, né? Então foi bom saber um pouco. Ela morava em BH, não mora mais, e bom saber um pouco do que ela tem feito, conhecer a Leda também. Então, tá aqui é sempre uma experiência muito positiva, né? De conexão, de falar de autogestão, falar de propósito, né? Então, para mim foi muito bacana. Bom, obrigada e bem-vindo. Obrigada pela partilha. Obrigado. Então tá, gente, vou seguir aqui com a nossa apresentação. A gente tem hoje diversas pessoas que ainda não fazem parte da comunidade, né? Mas caso você queira fazer parte, o Círculo de Conexões preparou um link também para vocês preencherem. Algumas pessoas preencheram se queriam fazer parte ou não ali no próprio formulário de inscrição, né? O nosso convite é que vocês cliquem nesse link, deixem eles salvos e respondam ele no final do encontro para ver se realmente faz sentido para vocês participar da comunidade, sabe? Porque pode ser às vezes só um calor do momento e tudo mais. Não que seja um problema também, porque o impulso é ótimo, mas a sugestão então é que vocês, caso alguém tenha interesse em participar, preencha ali o link que o Círculo de Conexões entrará em contato com vocês para a gente dar os próximos passos, beleza? E só o último aviso paroquial, o encontro de junho, gente. Tivemos que alterar a data, ok? Porque o Círculo de Novas Formas de Trabalhar ele vai fazer uma participação e as meninas não poderiam na data que a gente tinha marcado, então ele foi antecipado uma semana, tá? Então, dia 17/6, mas no grupo do WhatsApp já tá atualizado ali o calendário, e amanhã eu vou mandar no grupo também, já com o link do Google Agenda.
E o de julho não mudou, dia 22/7, ainda. E é isso. Bora pro que interessa? Ai, gente, que demais. Quero ver todo mundo na comunidade para a gente ter mais trocas, né? Inclusive, convidamos hoje Johanna Salas, da Laço Saúde. Ela vai contar um pouquinho para a gente da história delas. E a gente já convidou, né? Tanto ela quanto a Cíntia Coutinho, que é da WWF, também para entrarem na comunidade. Então, vai ficar ainda mais quentinha para a gente continuar essa troca, né? Não só aqui nos encontros via Zoom, mas também pelos grupos de WhatsApp, dentro dos círculos e tudo mais. E aí, só para complementar o que a Bel falou, uma vez que vocês decidirem, né, entrar, não vai ser assim uma entrada que vai, vocês vão ficar lá soltas. Não, vocês vão passar por um processo de integração. Então, o círculo de conexões já está preparado para dar, né, essa introdução para vocês de, né, o que que eu faço agora, tal. Então, fiquem tranquilas aí que vai ter isso também. Hoje não é dia de fazer a integração, hoje é dia da gente ouvir essas histórias. E então, estou eu aqui junto com a Shirley como focalizadoras dessas conversas, mas aqui a gente quer dar a palavra para essas duas convidadas super especiais. Então a gente pediu para elas primeiro apresentarem, né? Se apresentarem e apresentarem os projetos. Então vamos começar. Johanna, você pode começar? E aí a gente depois passa para Cíntia? Posso? Claro. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite, me senti super honrada de estar aqui, porque na verdade é um tema super novo, né? Super inovador, super disruptivo, né? E uma pessoa, né, recebeu o convite, já me sinto honrada por fazer parte de alguém que já, né, que pensa dessa forma, que é considerada pensar dessa forma, que trabalha de uma forma um pouco diferente. Meu objetivo hoje aqui é contar para vocês um pouquinho da empresa que nos inspirou, da empresa que nós representamos, é, e de fato ser muito sincera, assim, nós hoje trabalhamos com esse conceito da autogestão, mas eu queria ser muito transparente no sentido de dizer que nós ainda não estamos nesse patamar que gostaríamos, no patamar que gostaríamos ou no momento em que gostaríamos, mas o fato é que as coisas estão muito claras para mim, né? E aí o fato de eu estar numa das diretorias, isso, isso vem me ajudando a brigar por isso, apesar da gente entender que toda instituição precisa comprar essa ideia e acreditar nessa ideia, né? Mas eu entendo também que é um processo de construção. A gente não nasce autogerido, né? A gente vai construindo o caminho disso, até porque precisa de muitas transformações nas organizações e pessoalmente, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da classe de profissionais que eu trabalho, que também vem aí por uma questão de, de de paradigmas, vem para uma questão mesmo de ser taxada, enfim. Então, a gente tem que quebrar muitas coisas para a gente conseguir chegar nesse lugar, mas o fato é que a gente tem conseguido, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho das iniciativas que a gente tem feito dentro da instituição para promover um ambiente onde a gente possa picar um ou dois ou três, mas que sejam esses os multiplicadores desse projeto, né, mais macro. Eu vou projetar para vocês. Eu não estou acostumada com o Zoom, gente. Mas eu vou tentar aqui. É Peraí, que só eu vou. clicar em compartilhar, tem uma setinha verde para cima. Sim, aí eu tô aqui já no. Deixa eu abrir aqui, aqui para ver se já vai ficar aqui a opção para mim. É que são tantas coisas. Acho que tá aqui. Deixa eu ver se tá. Foi. Foi. Sim. Ah, eu vou diminuir aqui. Deixa eu botar em modo apresentação e ver se vai. Pronto. Estão vendo a tela cheia? Sim. Ah, então tá. Então, pessoal, eu represento hoje aqui a Laço Saúde. A Laço Saúde, ela é uma empresa, vou começar aqui, deixa eu ver aqui, isso. Eu não tenho como falar da Laço Saúde se eu não falar de Buurtzorg. Buurtzorg é uma empresa holandesa, fundada lá em 2006 por um enfermeiro que naquele momento de transformação, de necessidade de transformação da saúde daquele país, teve uma brilhante ideia. Na verdade, a Holanda ela se preparou para a onda de envelhecimento, né? Diferente de nós no Brasil.
Só que teve um momento em que aquele país ele priorizou as instituições hierárquicas, né, os hospitais, priorizou as instituições de longa permanência, e aí, para cuidar de idoso. E aí, as enfermeiras começaram a ficar super insatisfeitas, perderam a autonomia, a saúde da comunidade passou a ser secundária ao sistema de saúde daquele país. E aí, a gente criou um grande elefante branco. Eles criaram um grande elefante branco para resolver. Ou seja, eu tinha muitos idosos, né? A população envelheceu, eu tinha muitos idosos nas filas de instituições de longa permanência. A gente não tinha onde colocar esses idosos. O sistema estava caótico. A analogia com o Brasil ela é perfeita, porque a gente vive isso hoje aqui. E aí o Jos de Bloch, que é o grande fundador da empresa, teve a brilhante ideia: se eu não tenho onde colocar essas pessoas, eu vou cuidar dessas pessoas na comunidade, na casa delas. Então ele fez um movimento contrário. Ele começou em 2006, ele mais o Art, que é um outro enfermeiro, com um time. Hoje, essa empresa representa um total, hoje a gente tem aí mais de 22 mil enfermeiros trabalhando nesta empresa. Isso significa que eles formam mais de 10 mil times. E o número, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, metade das enfermeiras da Holanda trabalham nessa empresa. Então, é uma instituição gigante, né? Tem aí 40% do market share daquele país nesse segmento. Então, nós conhecemos essa empresa, e aí entendemos que seria o momento de trazê-la para o Brasil. E começamos, né, a entender o que significava isso. Buurtzorg significa cuidado na comunidade, na tradução literal. E a gente trazendo para o Brasil, a gente precisava entender o seguinte: primeiro, como é que ela funciona, o que que era isso, né? Da onde vem isso, o que que isso significa, como é que isso de verdade aconteceu lá e quais foram as premissas, né? Como é que eles de fato se organizaram para poder dar conta desse número grande de pessoas que estavam lá e como é que eles iam de fato se organizar para oferecer o cuidado e de fato mudar a história de saúde daquele país. A Bursa ela é considerada uma instituição, né, uma organização TIO altamente evoluída no sentido da organização. Então, mais do que o modelo assistencial, que também é premiado, também é reconhecido, a Bursa se destaca pelo modelo organizacional. Então, muito mais pelo modelo como eles se organizam do que pelo modelo que ele assiste o paciente, porque de fato é um modelo onde a gente coloca o paciente no centro e as camadas de cuidado se relacionam entre si. Mas o fato é que como é que a gente se organiza para prestar esse cuidado? E aí vem forte uma questão de auto-organização, que é uma das premissas do modelo. Lá o paciente é autogerido, né, do seu próprio, então ele é autor principal do seu cuidado, ele é estimulado a isso, e os times são autogeridos, né? É uma instituição que hoje tem 50 pessoas no back-office para tomar conta de 18 mil enfermeiros. Eu tenho mais de 10 mil times espalhados pela Holanda inteira, sendo, teoricamente, suportados aqui, dar suporte para as pessoas, são 50 pessoas. Eles têm 22 coaches apenas para tomar conta das 18 mil enfermeiras. Então, os times, eles funcionam sozinhos. E aí eles vêm com uma premissa grande, né? Vêm com alguma forma de se organizar. Então, esse é o modelo assistencial, onde o paciente está no centro, a primeira camada é a camada das pessoas que cuidam, dos cuidadores, pessoas que estão envolvidas ali no cuidado, mas que não têm nenhuma formação técnica, o time de enfermagem que faz a ligação com o que está fora, com o que está dentro, provendo, né, necessidade, identificando a necessidade de cuidado e provendo o cuidado para essas pessoas. E para isso, uma lição que eles trazem para a gente é sobre a construção de um bom relacionamento para a prestação do cuidado. Então, lá, quando a gente foi para lá, tinha a oportunidade de ficar lá com eles, a gente entendeu que, de fato, a primeira coisa que a gente precisa fazer para construir uma instituição autogerida é a confiança nas pessoas. Então, a confiança ela base qualquer tipo de relacionamento lá em Hudson. Então, eles dizem, né, construindo bom relacionamento com os times, né? As pessoas precisam se relacionar entre elas para que elas possam, de fato, trabalhar em time. As pessoas precisam se conectar dentro desse time para que a gente possa, de fato, caminhar no mesmo objetivo. E os times, os membros dos times precisam se sentir respeitados e ouvidos, né? Então, existe uma série de situações onde a gente entende que quando eu tenho um time autogerido, todo mundo precisa ter voz. E a voz, ela precisa ser igual, mesmo peso. E as decisões, elas precisam ser consensadas, porque quando eu não... E aí a gente traz um pouquinho, né, do modelo, é quando eu não concordo com uma decisão, eu não me responsabilizo por ela. E a base para qualquer time de autogestão, nesse segmento, inclusive, é a autonomia. E a autonomia significa assumir responsabilidades. E as responsabilidades, elas são compartilhadas. Então, se eu tenho um problema, o problema não é do paciente, o problema não é do enfermeiro, o problema é do time. Então, essa construção desse bom relacionamento é uma parte fundamental dentro desse modelo lá, né, para quando eles se organizam.
A outra coisa, quando eles envolvem, né, quando a gente mergulha na auto-organização, isso foi um choque para mim quando eu fui lá, entender como é que as pessoas podem, como é que os enfermeiros podem ter autonomia para tomar decisões, como é que eles são estimulados a fazer isso, entendendo todas as suas responsabilidades frente a essas decisões. A gente entende de fato que o conceito de colaboração ele vem muito grande, né? E aí a transformação ela é uma transformação de dentro para fora. E então eles dizem, né, todas as organizações, né, todos os times, eles são responsáveis pelo cuidado em casa, pelas atividades sociais. Então todo o time é responsável por tudo acontecendo. Então eles se auto-organizam para prestar esse cuidado, né, como um todo. Então e lá eles utilizam todas as suas skills, todas as suas habilidades para, né, para definir coisas e para prevenir, para resolver os problemas dos pacientes. Então, Ios fala sempre isso. A gente precisa acreditar que as pessoas são capazes de resolver os problemas. E a gente precisa criar ambientes de trabalho, criar situações de trabalho para que elas possam dar o máximo de si. Eu preciso confiar que essas pessoas vão fazer isso na casa das pessoas. Quando o trabalho é lógico, todo mundo faz a sua parte automaticamente. E aqui ele traz um conceito muito forte dentro do modelo, que é o keep it small, keep it simple. Pense pequeno, pense simples, porque a solução para os problemas das pessoas estão na sua residência, na comunidade. Então, quando isso é lógico, automaticamente as coisas vão acontecendo sem gasto de energia, o trabalho é mais fluido, ele é mais efetivo, né? Ele é mais eficiente, quando a gente fala de eficiência operacional, no caso. E aí ele diz para a gente que às vezes as redes de apoio informal são muito mais importantes do que as redes de apoio formal dentro das estruturas. Então, a gente utilizar os recursos da comunidade para prover cuidado do paciente. Isso é de um nível de autonomia absurdo, porque eu estou com um problema e eu vou ser responsável por resolvê-los o problema. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito grande dentro do modelo. E aí, pessoal, a auto-organização ela vem muito acompanhada de liberdade e de responsabilidade. Então, toda decisão que é tomada num time, a decisão ela precisa olhar para três coisas importantes: o quanto o paciente vai estar satisfeito, o quanto que a enfermeira vai estar satisfeita e o quanto que as finanças vão estar satisfeitas. Essa organização ela não pensa só num pilar desse, esse pilar ele precisa estar equilibrado. Não adianta eu deixar o paciente satisfeito se eu acabo com a vida da enfermeira. Ela vai estar insatisfeita, ela vai embora, ela não vai estar trabalhar direito. Não adianta a finança estar equilibrada, estar ok, e eu acabar com a vida do paciente. Então, toda decisão, por qualquer que seja, uma conduta ou uma decisão clínica, ela é baseada em três princípios básicos. O quanto que esse tripé, que essa tríade vai estar equilibrada para tomar a decisão. E os resultados vão sempre sendo compartilhados com esse time. E aí, pessoal, a Laços, né? Quando eu trago para Laços, a Laços é a Bússola no Brasil. Então, nós representamos essa empresa, nós temos a chancela, né? A autorização formal de representar esse modelo aqui. E aí, quando eu fui convidada para fazer parte desse modelo, eu falei, meu Deus, o que que é esse modelo, né? Então, nós desenhamos o que é a Laços, né? É uma empresa especializada em cuidados comunitários, liderada por enfermeiras, que tem como base o modelo holandês de Burton, que eu falei para vocês um pouquinho sobre ele, que está hoje presente em 28 países. E quem são esses 28 países? Então, eu estou trabalhando o modelo que tem na Europa, o modelo que tem na Ásia, o modelo que tem na China, o modelo que tem na Austrália, tem na África, tem na América do Sul e tem no Brasil. Então, quando a gente fala dessa capacidade de adaptabilidade do modelo, é exatamente isso que a gente é possível a gente adaptar esse modelo para qualquer cenário do mundo. Porque se eu estou falando de um país como a China, que é ditatorial, como que eu trabalho um modelo extremamente autônomo dentro de um país que não valoriza a autonomia? Então, qual é a adaptação que aquilo precisou fazer, né, para poder acontecer? O nosso propósito é endereçar a saúde e o cuidado de idosos e pessoas com doenças crônicas de uma forma humanizada, integrada e sustentável. E a nossa missão é introduzir no Brasil as melhores práticas de cuidado em casa. E nosso principal diferencial é exatamente a utilização do modelo de Burton. Então, a gente traz aí esses conceitos muito fortes com nós. E aí, para eu poder conseguir entender como é que eu ia fazer isso, eu fui para a academia. E na academia, eu fui estudar como foi a implantação desse modelo no redor do mundo. E aí nasce uma dissertação de mestrado, que é de fato o modelo assistencial de enfermagem comunitária para cuidar do idoso no Brasil, baseado em Burton. Então, eu fui entender como que aconteceu essa adaptação, como que aconteceu essa implementação em todos os cenários mundiais, para que eu pudesse, ali dentro disso, identificar quais foram as facilidades que esses lugares encontraram, as dificuldades que esses lugares encontraram, e se isso ia ser compatível com o Brasil. Porque nós no Brasil hoje vivemos, né? A saúde ela vive um caos, né? E aí a gente vive num país onde os profissionais de enfermagem eles são
treinados, eles são formados para trabalhar em instituições hierárquicas, onde eu tenho diversas camadas de hierárquicas acontecendo. Então, eu tenho na própria enfermagem 5 ou 6 camadas, então a tomada de decisão está no topo, até chegar o problema lá em cima, já acabou o problema aqui embaixo. A gente não tem autonomia para fazer absolutamente nada, e nós não fomos criados para pensar fora da caixa. E aí a gente traz um modelo para o Brasil onde a gente exige isso do profissional. E aí, pessoal, entra a minha principal dificuldade. Eu tenho dificuldade com a regionalização, porque na verdade nós falamos que a Holanda é do tamanho do Rio de Janeiro. Então eu tenho dificuldade com a regionalização, eu tenho dificuldade com o enfermeiro aceitar e acreditar que é possível trabalhar dessa forma. E aí, pessoal, é muito difícil. É muito difícil porque eu preciso de uma transformação pessoal. Assim como eu precisei fazer a minha. De entender que eu ia conseguir fazer isso, ou que eu ia conseguir pelo menos pensar dessa forma, mesmo que eu não conseguisse implementar na sua íntegra, mas pensar dessa forma. Então, aqui me ajudou muito a entender como é que foram essas dificuldades. E aí, respondendo a pergunta que me fizeram, né, quando me ligaram para mim, perguntaram como é que crescer em instituições de Calma, hierarquia. calma, calma. Vamos deixar a Cíntia também se apresentar e aí a gente entra nessa conversa. Então, por isso eu falei, vou passar. Então, aqui, essa pergunta ela vai ser muito respondida com essa outra dissertação que a gente está lá no nosso grupo de pesquisa, que fala sobre quais são as competências de enfermagem dentro do modelo. E aí a gente foi mapear essas competências dentro do modelo para entender como é que a gente poderia facilitar essa, essa transformação e, de fato, criar ambientes para que a gente pudesse chegar ou tivesse ajudar as pessoas a seguirem nesse caminho. Então, a gente, dentro da Laços, né, a gente tem trabalhado com alguns incentivos, né, e aí os incentivos, eles são incentivos financeiros, porque a gente não consegue fugir disso no Brasil, a realidade é essa. Porém, a minha proposta sempre foi, ok, eu tenho problema dar incentivo financeiro, mas como é que eu vou trabalhar dentro desse incentivo financeiro, né? Que tipo de habilidade esse enfermeiro vai ter que desenvolver para entregar um pool de indicadores ou um pool de resultados, para que ele também possa trabalhar dentro dele desenvolvimento pessoal. Então, é uma coisa, está muito ligada à outra, então isso que a gente acabou desenhando, e aí a gente sempre vai fazer o estímulo ao empreendedorismo pessoal, dentro do próprio time. Então, eu sempre falo com as pessoas a ideia do time e da filial. Então, eu tenho aqui a matriz, que é o time, e cada time tem a sua filial, que são seus enfermeiros. Então, eles são estimulados dentro da sua lojinha, que a sua lojinha são seus pacientes, a produzirem a coordenarem a sua loja, a tomar conta da sua loja, desenvolver a sua loja, a entender que a sua loja precisa entregar XYZ indicadores, que a gente precisa, que a gente precisa desenvolver XYZ situações, e aí a gente definiu um pool de indicadores, vamos chamar assim, ou de métricas que a gente precisa olhar, não tem como, e essas métricas elas são individuais e do time. Então, o enfermeiro, ele toma conta da sua loja, ele é o empreendedor da sua loja, e a sua loja, ela conversa com o seu time, que precisa conversar com a instituição. Então, foi como a maneira como a gente conseguiu escalonar um pouquinho isso, para que os conceitos e para que, de fato, as competências fossem trabalhadas no sentido mais prático do que simplesmente na teoria. E aí, pessoal, o crescimento individual da organização, ela está intimamente ligada à autonomia, como eu falei para vocês no início, responsabilidade e confiança. Para crescer é importante desenvolver habilidades de autogestão, buscar oportunidades de aprendizado e contribuir ativamente para o sucesso do grupo. Então, é o que a gente vem buscando estimular as pessoas à medida que a gente cria incentivos, e os incentivos eles são direcionados para este pensamento. Porque aí a gente acaba aqui dando conta dos dois lados nesse primeiro momento, até a gente conseguir chegar num outro nível de organização ou num outro patamar de organização em que os incentivos vão ser incentivos para transformação pessoal e cada um vai buscar dentro da sua transformação, dentro dos seus próprios conceitos pessoais, as suas curas, as suas evoluções e caminhar dentro de uma organização ou contribuir para que essa organização possa cada vez mais se auto e se retroalimentar e se autogerir. Era isso. Maravilha, a gente vai aprofundar mais esse assunto. Mas Vamos. já voltamos para você. Mas antes queria pedir para a Cíntia também apresentar, né, se apresentar e apresentar, né, o projeto lá na WWF. Joia, Bem-vinda. obrigada, Nara, obrigada, Johanna, super bacana, né, te ouvir também, assim, ver como é que, os desafios que você apresentou aí, como a gente também passou e está passando ainda também aqui no WWF, né, são desafios comuns, né, para quem está implantando a autogestão, né. Gente, eu sou Cíntia, eu moro em Brasília, estou aqui em Brasília há 14 anos, mas como vocês estão vendo pelo meu sotaque, né, eu não sou daqui, eu sou de Recife.
Eu sempre trabalhei em indústria, estou trabalhando agora numa ONG, né, o WWF, que eu vou apresentar aqui para vocês. É uma ONG ambiental, e a gente vem trabalhando com autogestão já tem quase 7 anos, 7 anos praticamente, tá? Eu vou compartilhar aqui preparei só 2 slides para apresentar para vocês, um para apresentar o WWF e um quando eu coloquei uma linha do tempo, falando um pouco mais sobre a parte de remuneração e sobre desenvolvimento, enfim, que de uma forma ou de outra está linkada aqui dentro do Brasil, tá? Só para mostrar uma linha do tempo e para a gente também conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo na modo da apresentação já, né? Sim, Sim, Joia. Então, só apresentar para vocês. Bom, para quem não conhece o WWF, é a ONG do Panda, né? Muita gente conhece, não conhece o WWF, mas já viu o logo, né, em algum lugar, a nossa marca em algum lugar, que é esse pandinha aqui, bem, bem simpático, bem famoso também. O WWF é uma rede, tá, gente, no mundo. A gente aqui é uma ONG brasileira, é uma organização sem fins lucrativos, como está colocado aqui, que esse é o nosso propósito, né, como instituição, que a gente trabalha para mudar a trajetória de degradação ambiental, promover um futuro mais justo e sustentável, né, onde a sociedade e a natureza convivam em harmonia, tá? O que é que a gente faz, né? O que é que o WWF faz? Então, esse é o nosso propósito. A gente tem como valores da rede WWF coragem, integridade, respeito e colaboração. O WWF não faz nada só, então é tudo muito em rede, tudo muito compartilhado, tudo muito dividido, né? Corresponsabilidade é muito forte dentro do WWF. Eu estou falando da rede WWF, mas o WWF Brasil é o único escritório, são mais de 80 escritórios espalhados pelo mundo do WWF, mas o WWF Brasil é o único que trabalha com autogestão. Então, hoje a gente está sendo referência e modelo para a rede no mundo, né, da forma como a gente trabalha. Mas já digo a vocês, não é, apesar de coragem ser um dos nossos valores como rede, não é todo escritório que tem coragem de passar pela transformação, de sair de uma estrutura hierárquica, né, para ir para uma estrutura de autogestão, porque é bem, bem desafiador realmente, né? E como é que a gente atua? A gente trabalha com incidência em políticas públicas, engajamento da sociedade, então a gente tem um time que faz advocacy no Congresso, que faz advocacy a nível, algumas vezes estadual também, mas muito voltado para as políticas públicas federais, né, no que tem relação com o meio ambiente. A gente trabalha através, né, de uma conservação inclusiva. O que é uma conservação inclusiva? É onde a gente vai conservar um território ouvindo as populações tradicionais, ouvindo as populações que residem e que moram, né, naquele território. Então, eu não vou levar uma solução para aquele território que está pensado por nós, né, do Sudeste, enfim, de outras partes, né, do Brasil e que não está sabendo exatamente a realidade lá. Então, a gente trabalha com conservação inclusiva, fazendo bastante escuta e levando soluções que vá atender as pessoas que estão ali dentro daquele território. A gente trabalha bastante com produção e disseminação de ciência, né? Então, o WWF é uma organização bastante voltada para a ciência. Tudo que a gente faz está em base, tem como base a ciência, né? Também. Construção de parcerias robustas, então o WWF é um grande articulador, então a gente tem bastante parceria com outras ONGs, com entidades governamentais, com empresas privadas, com academia, né, com faculdades e tudo mais. E a gente faz todo o nosso trabalho por meio da proteção de espécies e de ecossistemas ameaçados também, tá? A gente trabalha nesses biomas, então, no oceano, nos oceanos, no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica e na Amazônia, onde nós temos nossos principais projetos, né? E aí, o que é que o WWF faz efetivamente, né? Então, a gente trabalha com conservação e restauração, né, para conservar a biodiversidade e evitar a degradação. Dentro disso, a gente trabalha com conversão zero, que a conversão zero de vegetação nativa, tá? Então, é evitar desmatamento, né? Então, vocês escutam aí, talvez, né, na mídia, né? Tem 70% ou 30% do cerrado que já foi desmatado. Então, o nosso trabalho é para justamente evitar essa conversão, né, de vegetação nativa. A gente trabalha com áreas protegidas, um garimpo, né, para evitar garimpo, enfim, as consequências do garimpo, como o mercúrio, por exemplo, nas populações. Proteção de animais, aqui no Brasil a gente trabalha principalmente com alguns aí com os botos, e a restauração da paisagem, então restauração de paisagens degradadas. Então, a gente tenta trabalhar com conversão zero, né, de não degradar, mas uma vez que ela está degradada, como é que a gente restaura essa paisagem, né?
Uma outra vertente é a justiça socioambiental. Então, como é que a gente também promove a agenda de direitos? Então, a gente trabalha com o marco legal, que é o trabalho, né, de incidência política aqui, que eu falei aqui, né, com políticas públicas. Então, todo o nosso trabalho, né, com o Congresso e com as, enfim, com as leis, né, como que a gente evita retrocessos socioambientais também. Direito dos povos, então, os direitos dos povos indígenas, direitos dos povos quilombolas, de populações tradicionais. E a gente trabalha com incidência internacional. Então, por exemplo, como que a gente consegue, né, usando a rede WWF, influenciar, por exemplo, o governo chinês para não comprar soja de área desmatada, né? Então, como que a gente faz toda essa articulação, também internacionalmente? Olhando para a sociedade engajada, é fomentar estilos de vida, né, sustentáveis. Então, como a gente trabalha com cidadania ativa, principalmente mobilizando a juventude, né, as pessoas mais jovens, e trabalhando com produção e consumo, sistemas de alimentação, sistemas alimentares, né, e como tudo isso influencia também o meio ambiente, né? E, por fim, a economia verde, né? Desenvolver soluções tecnológicas para uma economia de baixo impacto, né? Então, a gente trabalha com transição energética, infraestrutura, sociobiodiversidade e finanças sustentáveis, né? Para a gente também conseguir trazer fontes de financiamento para que isso tudo gire, né? Então, isso tudo é o que a WWF faz, né? Então, é bastante coisa, é uma agenda bastante ampla. A gente tem hoje em torno de 170 funcionários, mais ou menos, mais uns 20 estagiários, e mais uma gama de consultores e parceiros que trabalham junto com a gente, né, para fazer tudo isso daqui rodar, né? E aí a grande pergunta para a gente, se a gente, toda essa estratégia ela é viva, tá? Então ela é viva junto com a nossa autogestão, então eventualmente algumas desses assuntos que vocês estão vendo aqui, esses temas também mudam, enfim, a gente vai adaptando de acordo com o contexto e de acordo com os desafios que a gente vai tendo. E aí, para a gente atuar, né, nesse mundo tão complexo, nesse mundo onde o contexto né, o governo é algo que nos influencia muito, né, do que a gente precisa fazer, a gente pensou qual seria a melhor forma de a gente conseguir ter agilidade para responder ao contexto, né? E aí a gente começou a trabalhar com o que a gente chama de pandacracia, né? Então a gente trabalhou num processo, num sistema que é baseado na holacracia, então a gente não trabalha com holacracia pura, nem com a sociocracia pura, mas a gente criou o nosso próprio modelo que, obviamente, bebe muito, né, da holacracia, tá? Isso a gente chama, claro, de pandacracia, porque nós somos pandas, né, aqui dentro do WWF. A gente adotou a pandacracia para ampliar a escuta, para acelerar as decisões e para multiplicar o nosso impacto, né, de todas as ações que a gente faz, né, para o mundo, tá? E aqui é só uma linha do tempo. Essa linha do tempo aqui, ela não condiz, ela não está colocando tudo que a gente fez para trabalhar a autogestão, tá? Aqui eu trouxe especificamente da parte de remuneração, da parte de carreira, enfim, alguma coisa mais nesse sentido, já que era esse o intuito aqui da nossa conversa. Tem muito mais coisas aqui que eu poderia estar compartilhando com vocês e pode ser que depois a gente converse em algum outro momento, tá? Mas em 2019 foi quando a gente começou a implantar a pandacracia, então a gente fez protótipos de alguns círculos. No final do ano de 2019 foi quando a gente aprovou os nossos meta-acordos. Em 2020, durante a pandemia, né, todo mundo em home office, foi quando a gente fez a transição de todo mundo para círculos, né? Até então a gente trabalhava com áreas na estrutura tradicional, mas em 2020 a gente né, fez a transição de todo mundo para a pandacracia. Em 2021, a gente começou com alguns protótipos de comitês de remuneração. Até 2020, a gente tinha um modelo tradicional, né, de pedir aumento, era o chefe quem dava, enfim, era o gestor que dava tudo isso. Em 2021, a gente alterou. Então, aqui foi onde a gente começou a ter as pessoas fazendo os seus pedidos e as suas solicitações, né, de movimentação, de promoção ou de mérito. Enfim, mas as pessoas como protagonistas desse processo, né, e não mais só enfim, recebendo o que o gestor achava, o que o gestor deixasse de achar, né? Então, aqui foi uma grande mudança de mindset para a organização quando a gente fez essa transição. E a gente fez alguns comitês de remuneração que eu posso depois compartilhar com vocês também, lições aprendidas e tudo mais, né? E aí a gente sentiu a necessidade dessa tensão, né, desses comitês de remuneração, a gente percebeu que a gente precisava criar um círculo de movimentos de equipe, que era justamente esse círculo, ele tem responsabilidades de movimentação, de remuneração, de desligamentos e de admissão de pessoas também, tá? Em 2022, esse círculo trabalhou bastante para definir esses critérios. A gente fez 2 comitês nesse ano de remuneração para avaliar essas promoções ou não.
Em 2023, a gente reduziu para uma vez por ano e já pensando nas lições aprendidas, a gente já fez melhorias no formato, né, dos formulários e das devolutivas que a gente teve que fazer para as pessoas. No ano passado, a gente fez alterações nesse formato dessas análises, dessas solicitações, a gente alterou novamente, né, os formulários, e agora esse ano, agora nesse primeiro semestre, a gente acabou de apresentar para a organização a nova estrutura de cargos, né, que é onde vem a parte do desenvolvimento, né, e onde a gente estimula hoje um crescimento com propósito. A nossa organização é movida pelo propósito, né, então ninguém vem trabalhar aqui no WWF ninguém vai vir aqui para o WWF. Se eu perguntar o que é que você está vindo para o WWF, ah, não, porque eu quero tocar fogo na floresta, né, gente? Ninguém vai vir aqui dizendo isso, né? Então todo mundo tem um propósito, né? Então a gente está ligando isso também à estrutura de cargos e ao crescimento das pessoas aqui. E a gente começou a discutir já quais são os próximos passos para a evolução de todo esse processo de remuneração de estrutura de cargos, tá? Eu vou só interromper aqui vou parar aqui de compartilhar, só até também para trazer que, aí ouvindo também a apresentação de Johanna, a gente conversando com o WWF da Holanda, eles também têm experiência um pouco na autogestão, tá? E eles também trouxeram, eles não têm autogestão lá no WWF da Holanda, mas o diretor, o CEO do WWF da Holanda, veio de uma organização que era autogerida. Então, ele trocou muita informação com a gente aqui já, e ele trouxe algumas ideias também para a gente trabalhar nessa parte de remuneração. Então, a gente já está pensando nesses próximos passos de evolução, já a sugestão dele também, né? E na conversa que a gente teve com ele também. Então, ele está sendo também uma boa fonte aqui para a gente beber um pouquinho da experiência holandesa também aí nesse caso de autogestão, tá? Então, eu trouxe só isso daqui para apresentar para vocês, só para apresentar um pouquinho do que a gente já vem experimentando aí de remuneração, mas para ouvir aqui, para responder as perguntas, enfim, para compartilhar o que vocês quiserem ouvir também, tá bom? E aprender também, né, com vocês. Ai, Fantástico. obrigada, Cíntia, super bom. Gente, eu vou passar para a Shirley, que vai iniciar esse papo, né? Vai fazer perguntas aí para elas, mas eu queria já pedir para vocês irem colocando as perguntas de vocês aí no chat, tá bom? Shirley, com você. Bom, muito rico, né? Trazer aí as experiências. Essa pergunta a gente tem pesquisado lá no Círculo e às vezes surge mais dúvidas do que respostas, né, Cíntia? E o que a gente queria entender é para a gente abrir as perguntas aqui. Conta um pouco para a gente, aí a pergunta é direcionada para as duas. Como as pessoas podem crescer, né? Como vocês fazem aí no dia a dia. Quando a gente fala em sistema autogeridos, como as pessoas podem perceber, né, esse crescimento e se as pessoas sentem falta de ter um plano. Como é que é isso aí no dia a dia de vocês? Posso começar respondendo aqui. O que a gente tá enfatizando agora, Shirley, muito para a gente, o que é carreira, né? É só a experiência, enfim, é um conjunto de experiências que você traz, dos seus aprendizados, da sua evolução ao longo do tempo do que você está fazendo dentro do seu trabalho, né? Então, não é necessariamente você estar crescendo como cargo, né? Então, a nossa ideia é você estar crescendo dentro do seu próprio desempenho, dentro do que você está fazendo. A grande questão, o grande desafio que a gente também tem aqui é o que é que diferencia cargo do papel? Como você separa o cargo do papel? Porque no Brasil a gente precisa ter o danado dos cargos, né? E você não consegue diminuir salário. Então, se você tem menos responsabilidade, você não diminui o salário, né? Se o seu cargo está menos, tem que estar com uma complexidade menor, né? Então, o que a gente conversou bastante já aqui dentro da organização, a partir desse ano, é onde a gente começou a fazer essa implantação, essa discussão, a gente fez algumas descrições básicas, tá? Por exemplo, um analista júnior responsável por atividades como é que chama? Processuais, enfim, né? Então a gente fez algumas descrições separadas, e aí o que a gente separa aqui a pessoa vai energizar papéis, ou os ativadores buscam pessoas que energizem papéis, olhando a complexidade dos papéis que estão sendo criados, né? E aí ele vai encaixar as pessoas dentro daquele cargo de acordo, né? As pessoas com aqueles cargos
dentro desses papéis, né? Então, para que ele não coloque um analista júnior dentro de um papel com a complexidade de um especialista, por exemplo, tá? Então, a gente tem feito esse trabalho de especificar o que é cada cargo, né? E como uma coisa é o cargo, que é o que você traz, porque o cargo é seu, né? No fundo, desculpa, a carreira é sua, né? O cargo é seu. Você vai carregar aquilo e aquilo é como você se compara com o mercado. Mas os papéis, eles são da organização. A organização é quem cria os papéis, né? O cargo, a carreira é sua. Mas aí você tem, como é que você encaixa isso dentro do que você quer e dentro do que o WWF pode lhe oferecer? Eventualmente, o WWF não vai conseguir oferecer tudo aquilo que você está buscando. E aí, enfim, desde que, né, para a gente não é um problema nesse sentido, né, porque você vai continuar trabalhando para a causa ambiental, socioambiental e tudo mais, né, enfim. Então, para a gente não é uma perda no sentido de, perdeu do WWF, mas continuou trabalhando para o mesmo propósito, né? Então, o propósito para a gente, no final, é que é o fundamental, né? Então, as pessoas começam a perceber a evolução delas quando elas vão pegando papéis com maior complexidade. Então, quando elas pedem papéis para energizar papéis com maior, a ideia é que elas vão aprendendo isso, a fazer isso com maior complexidade, né? Inclusive, dentro, às vezes, até dentro do mesmo cargo, tá? Então, o papel, ele pode ser até mais complexo, mas a pessoa está dentro do mesmo cargo, evoluindo ainda, dentro do mesmo cargo. Então, essa é a forma como a gente está querendo fazer, né, com que as pessoas percebam, né? Tem algumas pessoas que já perceberam, tem pessoas que ainda estão se acostumando e ainda estão tentando entender como é que isso vai funcionar, tá? Câmbio. Fantástico, fantástico. E aí, como que é na Laços, Johanna? Então, a gente acaba que seguindo essa mesma linha, né? Então, nós de fato não temos, até porque o nosso modelo de contratação ele é diferente de CLT, né? Então, a gente contrata por outro tipo de forma de contrato. A gente não contrata por CLT. Então, todos os nossos enfermeiros, eles são autônomos. Então, então, a gente não tem, de fato, a gente não tem outra categoria, a gente não tem hierarquia dentro da empresa, não tem como chegar enfermeiro sênior, pleno, não. Eles são prestadores de serviço, por isso que eles são empreendedores da sua própria vida. E onde é que eles crescem? O que é que eles. É muito o que a Cíntia falou no sentido dos papéis, né? Dentro do time, eu tenho vários papéis que são definidos. Eu tenho lá o controlador, que é o que vai olhar para os resultados do time, eu tenho o mentor, eu tenho o referência clínica, eu tenho alguns papéis que são definidos dentro do próprio time de cada time. E aí eles vão crescendo dentro das suas competências. E como eles são autogeridos, quando eles são empreendedores dentro de uma empresa de empreendedorismo, ou seja, é como eu falei para vocês da lojinha. Então, ali dentro daquela lojinha, ele vai desenvolvendo competências para tornar aquela lojinha mais produtiva. Quando ele consegue a habilidade de organizar uma agenda, por exemplo, ele consegue, de fato, atender mais pacientes, ser mais lucrativo para ele. Quando ele consegue estabelecer um vínculo com o paciente, uma coisa colaborativa, ou quando ele desenvolve o poder de organização, então ele acaba que organizando a sua loja para ela ser mais produtiva. E aí ele vai crescendo dentro da sua própria competência. Ele vira exemplo para o outro, a lojinha dele vira exemplo do outro, o outro quer ouvi-lo. E aí, na verdade, é ele que faz as suas coisas acontecerem. Nós criamos um programa de incentivo porque, de fato, a gente precisava remunerar pelos resultados que esse time está entregando e que essa pessoa está entregando do ponto de vista do estratégico para nós. É estratégico que esse enfermeiro performe bem, né? E que essa lojinha, ela lucre bem, né? Então, é estratégia. A gente acaba que dividindo esse resultado com ele, mas trazendo dentro desse processo as competências que ele precisa desenvolver para que ele dê conta desse resultado melhor, porque vai ser bom para ele, vai ser bom para a instituição e vai ser bom para o paciente. Então, é bem dentro desse sentido das suas próprias competências ali, né? Então, cada enfermeiro, ele define a gestão da sua vida. Por exemplo, tem enfermeiro meu que está tudo bem ganhar R$ 3.000, mas eu tenho enfermeiro meu que quer ganhar 8. Então, dentro da sua lojinha, eles acabam se organizando e criando outras competências para conseguir chegar nesse patamar que ele mesmo definiu como bom para ele. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu consegui explicar. Ótimo, ótimo. E a gente já tem aí perguntas bombando aqui no chat. E eu já vou iniciar. Vamos transformar isso num papo. A Isabel está perguntando aqui se existe avaliação de desempenho nas organizações de vocês. Como vocês fazem essas mensurações? Como mede aí se a pessoa está apta para um papel mais complexo? Como é que é feito esse acompanhamento aí, esses feedbacks? Então, vamos falar aqui primeiro. A gente não tem avaliação de desempenho nos modos tradicionais, né? Até porque, assim,
dentro do WWF, como a gente tem vários círculos, tem pessoas em vários círculos. Então, tem pessoas que não vão fazer avaliação de desempenho com uma pessoa só, né? Então, porque não tem, não tem um ativador só, né? Então, se ela está em 3, 4 círculos, vão ser 3 ou 4 pessoas ativadoras, né, para fazer a avaliação. Então, ia ser muito complexo a gente fazer uma avaliação de desempenho, né, nesse formato mais tradicional, né? Pelo menos no nosso entendimento, né? E aí, o que é que a gente faz, né? A gente estimula, obviamente, sempre os feedbacks, enfim, a qualquer tempo, né? Principalmente da pessoa ativadora, é uma responsabilidade da pessoa ativadora estar no metacodes, que ela precisa dar feedback para as pessoas, até porque ela energiza e ela desenergiza as pessoas, então ela precisa, né, fazer esses feedbacks também, né? Olhando até pelos nossos metacodes, mas não só ela, né? Então, a gente estimula também muito que você também dê feedback para as pessoas que afetam o seu trabalho. Então, se eu estou dentro de um círculo, tem um papel, o outro papel afeta o meu trabalho, eu vou dar feedback para aquela pessoa, né, que está dentro do meu círculo, que está de alguma forma afetando o meu trabalho, para o bem ou para o mal, né? Então, a gente também procura estimular que isso acontecer. Isso acontece de forma perfeita? Não, gente, não perfeito, não, né, é lindo no escrito, na vida real. Nem todo mundo faz, nem todo mundo consegue, nem todo, né? Mas, enfim, até porque a gente acredita que quando eu vou para a avaliação de desempenho olhando só a avaliação da pessoa só, que normalmente você coloca metas para a pessoa e tudo mais, a gente vai estimular a falta de colaboração e vai ser justamente o efeito contrário, né, do que a gente precisa, do que a gente quer. Dentro também da organização, né? Porque aí vai muito mais para um lado de competitividade do que de colaboração, né? Porque aí, se eu fosse avaliado por aquilo que está lá como na minha meta, e eu vou dar mais espaço a fazer aquilo que é a minha meta do que necessariamente o círculo precisa, e o que é mais importante para o círculo, né? Então, o círculo deixa de ser o importante e vai ser o que eu quero, né? E do que eu estou sendo avaliado. Então, a gente prefere não ir nesse caminho, porque a gente entende que não vai ser o mais saudável nesse sentido também, tá? Então, a gente não trabalha com isso para fazer do que eu falei para vocês aqui, de aumento de responsabilidade, até de complexidade, né? Porque as pessoas têm seus cargos, claro, né? Cada um tem dentro do seu cargo. E a gente pede que eles preencham quando eles vão fazer os pedidos, né? A gente abre durante uma época do ano, para as pessoas poderem fazer seus pedidos de movimentação, tá? E de mudança de cargo. Inclusive, então ela pode pedir um mérito, ela pode pedir uma promoção, né? E aí, nesse momento, ela preenche um formulário. Então, a gente pergunta lá quais foram as entregas dentro dos seus papéis, quais foram as principais entregas, né, quais são os principais comportamentos, se aqui está a descrição do seu nível, né, como é que você consegue representar dentro do que você está entregando do seu nível. Aqui é do nível seguinte, o que é que você consistentemente entrega de forma consistente, o que é que você entrega de forma consistente no outro nível, se você está pedindo promoção. Então, exemplifique, né? Então, a pessoa tem que realmente defender lá o seu, né, o que você fez ou o que você deixou de fazer, de alguma forma, tá? Para a gente poder. Aí o círculo de movimento de pessoas vai olhar todo esse material que a pessoa entrega, a gente escuta as pessoas ativadoras também, tá? De qualquer forma, né? A gente não olha só para o que a pessoa escreveu, a gente escuta as pessoas ativadoras também do círculo que aquela pessoa tá, para a gente também tomar uma decisão quando a gente compara. Né? E a gente só faz isso uma vez no ano, até para a gente conseguir comparar todas as pessoas, né, que estão dentro também daquele mesmo nível, né? Então, quando eu pego todos os analistas júnior da organização, pode estar em qualquer círculo, mas o nível de entrega é aquele, como é que eu comparo Cíntia quando eu olho para a Isabel, né? Qual é a diferença da entrega ali das duas dentro daquilo que elas escreveram e do que está. Então, quem é que vai, né, conseguiu comprovar, porque, obviamente, a gente tem recurso limitado, né? Seria lindo a gente conseguir dar para todo mundo. Mas essa é a próxima evolução. Então, já contando para vocês, acho que a próxima evolução do que a gente está imaginando, porque hoje a gente faz essa avaliação, que é super difícil, né, gente? Assim, você fazer essa avaliação, a gente também coloca critérios, inclusive de diversidade, porque a gente tem um trabalho forte de diversidade. Então, a gente olha as mulheres e homens, pessoas negras, pessoas indígenas, que a gente também tem na organização, se ganham menos. Então, a gente tem que balancear tudo isso dentro do que a gente precisa analisar e do que a gente precisa fazer. E a ideia conversando com o CEO do WWF da Holanda, é que a gente pensou em fazer, mas que para a gente é uma quebra de paradigma no nosso pensamento, por conta talvez de custo de folha. Eles lá, a sugestão que ele deu e que ele já trabalhou na empresa que fazia isso, ele tinha cargos, por exemplo, analista, qualquer cargo, tinham 10 steps, né? Então, dentro da analista júnior, a cada ano você ia subindo
um step, por exemplo, né? E isso era automático, não era baseado no mérito. Você já ia subindo, cada ano você ia tendo, além do dissídio, você ia tendo essa movimentação. E aí eles tratam as exceções. Então, se você é analista júnior e vai subindo, se você não estiver indo, né, no caminho, em algum momento você vai sair da organização, né? Porque você não está performando dentro daquilo que você está recebendo. Ou você quer pedir uma promoção para um pleno, e aí é onde eles vão tratar, nesse caso, com exceções, né? Então, o que é que você também está apresentando que faz com que você diga que você está com uma responsabilidade mais, né, com complexidade maior, que você merece ir para um cargo acima, né? Então, eles tratam as exceções e não como a gente está fazendo hoje, que a gente olha para todo mundo, né? Então, a gente começou a discutir se isso é uma possibilidade e uma forma que a gente pode trabalhar aqui também dentro, aqui no Brasil, tá? Então, uma das discussões que a gente começou a ter para ver se esse é o movimento que a gente vai fazer também, de evolução, o que a gente gostaria de experimentar aqui no Brasil também, né? E ver se vai funcionar para a gente, tá? Então, a gente não faz. E o Ibux também não faz avaliação de desempenho. Quando a gente fala de gestão nesse modelo, né, de saúde, na forma como a gente contrata as pessoas, a autogestão ela tem muito mais a ver com o resultado que você entrega, ele tem muito mais, a satisfação que o enfermeiro tem que dar é muito mais para o time do que para nós, do que para o CEO. Ele tem que, porque na verdade os resultados eles são compartilhados entre eles, né? Então a gente não faz avaliação de desempenho, a gente precisa, a gente tem diretrizes estratégicas, a gente tem, de fato, algumas coisas que nós precisamos entregar como resultados, e a gente compartilha isso com o time. Cada time tem a sua métrica ali, né? Agora, a forma como eles se organizam e como é que eles não estão, o feedback quem tem que dar é o time para o próprio time, né? Porque ele que está vivendo o problema ali no dia a dia, ele que sabe, né? Porque, na verdade, hoje na Laços ainda não é assim, tá, pessoal? A gente não, a gente ainda tem, eu tenho uma célula autogerida mais evoluída, que é a célula de Aracaju, para vocês terem uma ideia, mas eu tenho, e aí a gente está mergulhando lá para estudar o que aconteceu lá em Aracaju, para Aracaju ser uma célula tão mais evoluída do que o resto do Brasil. Então, hoje, ainda é muito dependente da minha intervenção, né? Do meu olhar, porque o time não consegue, os enfermeiros ainda não têm habilidade para poder entender como é que está essa autorresponsabilização entre eles e o quanto que ele tem, quando ele pode ter, quando ele tem autonomia, o quanto ele pode ter poder de intervenção e de dar feedback para o colega para que eles possam chegar no consenso e mudar o curso daquilo que de fato não está bom. Então, neste modelo que a gente traz para cá, né? Onde a gente gostaria de chegar é que a satisfação é muito mais entre eles do que entre nós. E eles trabalham dentre eles todos os seus problemas e resolvem problemas entre eles. A gente só vai poder entrar, a gente só entra quando de fato precisa de alguma intervenção que é muito mais para um coach, né? Uma pessoa que vai orientar, porque de fato eu não deveria tomar a decisão. A decisão é toda tomada dentro do time. Então a gente não tem avaliação de desempenho nesse sentido. Fantástico. Bom, pessoal, uma coisa importante, o nosso encontro vai até 8h30, né? Então, provavelmente nós não vamos conseguir sanar todas essas perguntas. A gente já convidou a Johanna e a Cíntia para estar com a gente na comunidade, elas super toparam, que então vão ser membros aí junto com a gente, para algumas perguntas poder a gente continuar o papo lá. Mas ainda nesse assunto, o Cíntia e a Johanna, me conta um pouco, na verdade, mais para a Cíntia, mas às vezes se a Johanna tiver também alguma contribuição, em relação a esses comitês de remuneração, né, sobre os critérios de movimentação, sobre as recorrências da pessoa pedir aumento ou não, como é que funciona na prática essa questão desses comitês, dessas solicitações, se existe um período, né, enfim, como funciona na prática? Ah, como é o processo, né? Sim. Então, realmente, a gente abre o comitê, que a gente tem um círculo de movimentos de equipes, a gente abre normalmente entre meados de junho e durante o mês de julho a gente deixa aberto uns 40 dias, porque tem pessoas que estão viajando, a gente viaja bastante dentro do W, né, para atender os projetos, enfim. Então, tem gente viajando, tem gente de férias, então, para não pegar ninguém nesses períodos, né, assim, dizer que não teve a chance ou a oportunidade, porque foi curto o prazo dado, então a gente deixa os 40, 45 dias aberto, avisando que a gente vai receber as inscrições, né, de quem quiser pedir algum tipo de movimentação, pode ser mérito, pode ser
promoção, né? Então, a gente disponibiliza um formulário, que foi o que eu já comentei aqui com vocês, mais ou menos o que é que tem nesses formulários. Então, a gente disponibiliza esses formulários, as pessoas se inscrevem e isso vai para o círculo de movimentos. Quando isso chega no círculo, de movimentos, a gente olha todos os formulários, a gente lê e a gente vai fazendo as avaliações, né, de merecimento por nível. Então, a gente começa os analistas júnior, depois os analistas pleno, depois os analistas sênior, né? E a gente vai olhando o que é que cada um está colocando e esse círculo ele serve justamente para manter a régua, né? Então, eventualmente a gente vai estar, alguém vai dizer assim, putz, mas para aquela outra pessoa a gente falou que concederia um mérito e a pessoa aqui agora está dando a mesma justificativa, vai e a gente não está concedendo, né? Então, enfim, a discussão toda, né, ajuda a gente a manter a régua no mesmo nível de avaliação para a gente tentar não ser injusto, né? E tentar não ter tanto viés entre de uma ou de outra pessoa que está ali, né? São 8 pessoas, se não me engano, dentro desse círculo também que fazem esse olhar, tá? E aí, no final, a gente também olha, e aí, claro, a gente tem um orçamento, né, para poder distribuir, tem um pote, né, para distribuir, né, para todas essas pessoas, e aí, no final, a gente olha, esse pote está fazendo sentido, né, a forma como a gente distribui está fazendo sentido, ficou alguém de fora, não ficou alguém de fora, a gente está achando que a gente deu para alguém, né, enfim, enquanto a conversa vai evoluindo também, a gente também vai olhando, mas lá atrás a gente olhou para fulaninho desse jeito, né, enfim, então, a gente é nesse sentido. E a gente define, às vezes, alguns critérios realmente. A gente já definiu, por exemplo, por critério de diversidade. Então, se a gente chega em duas pessoas que a gente acha que, enfim, estão com o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de comportamento, mas a gente entende que nesse ano a gente está dando prioridade para mulheres, por exemplo, então a gente vai favorecer a mulher, né? Se for uma mulher e um homem, por exemplo, né? E isso é claro para a organização, tá, gente? A gente avisa os critérios no começo, né? Se a gente vai utilizar, e então todo mundo já sabe que vai ter isso, tá? A gente não trabalha com os salários de cada pessoa de forma transparente, mas a tabela salarial é transparente. Então as pessoas sabem, né? Então, se eu estou aqui nesse nível e eu tenho que ir para outro nível, ela já sabe qual vai ser o salário que ela vai, né? Também. Então, esse pedaço é transparente, que não era antigamente, mas a gente deu transparência nisso também, tá? Então a pessoa sabe exatamente onde ela está e para onde ela pode, né, para onde ela pode evoluir, né, para que salário ela pode evoluir. Ela não sabe das outras pessoas, né, mas, enfim, né, não sabe oficialmente, né, gente, porque nos corredores todo mundo sabe tudo, e principalmente na nossa organização que a gente trabalha com projeto. Então, para você escrever o projeto, muitas vezes você tem que colocar qual o salário, né, que vai estar ali. Então, muita gente termina sabendo o salário dos outros, porque de todo jeito aparece ali, né? Então não é um segredo, tá? Então, e aí esse próprio círculo de movimentos, ele também fica responsável por dar devolutiva para as pessoas, tá? Então todo mundo que fez o pedido, a gente vai depois, marca com todo mundo para notícia boa, notícia ruim. Então, para quem é notícia boa, ótimo, é uma conversa maravilhosa, ótimo, todo mundo ama. Quando é, quando é o não, é sempre uma conversa difícil, é sempre, né, uma conversa complexa, né? Tem gente que se inscreve todo ano, tem gente que pede todo ano, tem tudo isso, né? Às vezes a gente já usou o critério, por exemplo, no ano que a gente fez 2 vezes, na segunda vez o critério foi, quem pediu na primeira vez não vai ter de novo, né? Porque a gente não vai dar 2 aumentos no ano para a mesma pessoa. Mesmo assim, teve gente que se inscreveu e a gente disse, não, amigo, você não está no critério, né? Está atendendo o critério, sabe? Então, assim, você está sujeito a receber de todo mundo, né, em qualquer momento, né? Se a pessoa acha que merece, ela vai pedir, né? E tá tudo bem, não é um problema, né? E a gente dá o retorno e o feedback que for, né? Que tiver necessário para aquela pessoa, né? A gente começou uma discussão também dentro do Círculo do Movimento disso. Se a pessoa pediu 3 anos seguidos e não teve, será que essa pessoa ou ela está muito bem onde ela está e está respondendo, está fazendo muito bem onde ela está, ou então ela não é uma pessoa para talvez deva estar no W, né? Mas sabe assim, não deva estar mais aqui com a gente, né? Então a gente também começou uma discussão sobre isso, né? E essas pessoas, como que a gente, o que é que a gente faz, né? Exatamente, sabe? Enfim. Então, esse processo tem trazido várias discussões sobre as pessoas, né, sobre como a gente lida com essas questões mesmo também dentro do W, tá? Fantástico. Johanna, e aí, tem algum insight sobre esse tema? Como vocês fazem aí? Não, aqui na verdade a forma de contratar é diferente, né? Então a gente acaba não tendo esse tipo de escalonamento. Aqui os enfermeiros eles são pagos por produtividade.
Então, o quanto que eles produzem é o quanto que eles recebem. O que fica claro, o que a gente deixa claro é o valor, né? Enfim, como é que as coisas acontecem, quais são as diferenças, né? Então, isso está tudo muito claro para todo mundo. Isso está lá escrito lá nos frameworks, nas rotinas de trabalho, como é que isso vai acontecer. Está muito claro para eles desde o início que ele entra. Mas o que dá um impacto importante na gente aqui nessa questão de remuneração? É que muitas vezes a gente contrata o enfermeiro para cobrir uma determinada área de abrangência. E nessa área tem poucos pacientes. E aí ele precisa construir a carteira dele, né? Então, eu preciso captar mais pacientes, ou ele precisa conversar junto do time, porque muitas vezes entra um, tá mais perto da casa do outro. Então, é por isso que o time precisa entender, porque às vezes eu estou atendendo um paciente que é próximo da casa da Maria. Então, eu dou meu paciente para Maria, a Maria me dá outro paciente. Então, esse rearranjo é uma coisa que ainda é difícil para eles, porque ninguém quer abrir mão daquilo que ele está ganhando. Então, mesmo que seja mais fácil para o outro atender. Então, existe aí essa dificuldade de colaboração nesse sentido, porque a questão de grana, né, de remuneração no final do mês pesa muito para essas pessoas. No final das contas, todo mundo quer pagar a conta, né? Porque tem lá os boletos para pagar. Então, quando entra um enfermeiro numa área onde ela tem pouco paciente, é um desafio para nós, porque a chance de eu perder esse enfermeiro é muito grande, porque ele não fica muito tempo esperando chegar mais pacientes. Então, a velocidade de captação precisa ser um pouco maior para aquela área, ou eu já tenho que ter uma demanda já instalada para poder contratar. Então, muitas vezes eu preciso antecipar ou não. Então, esse rearranjo aí do momento da contratação, do momento em que essa pessoa entra para nós, e o tempo que ela tem que ficar ali aguardando ou esperando a sua lojinha se ficar completa, né, dentro daquela expectativa que ela criou naquele trabalho, então a gente ainda tem dificuldade nisso, porque eu ainda perco bastante gente nesse sentido, sabe? Mas está muito claro quando ele vai ganhar e quando ele vem com uma expectativa, eu vou fazer lá, sei lá, se X reais por mês, e ele não consegue fazer isso porque de fato eu não tenho demanda para ele, é um problema para nós. E isso é um problema que é um desafio, né? Porque envolve aí outros setores, como a forma de relacionar, né? A forma de captar. Mas voltando Exato. mais do tema que a gente está trabalhando aqui, é, como que vocês, tanto a Laços quanto a WWF, fizeram para sensibilizar o processo da autogestão? Né? Apesar de ser para que a maioria conhece, mas é sempre, não tem fórmula mágica, né? Cada um faz de um jeito, às vezes o que funciona numa empresa não funciona na outra. Então, como vocês fizeram para sensibilizar, principalmente no início, essa autogestão, essa transformação? Como foi sendo construída essa cultura de autonomia, de responsabilidade, e quais os rituais, né, vocês foram implementando para que isso pudesse ir se solidificando? Então, no início, eu acho que a primeira coisa que precisou acontecer foi a sensibilização dos gestores mesmo, né? Dos donos, nós. Né? Nós não entendíamos o que que era isso, a gente não sabia o que que era isso, como é que a gente ia trabalhar isso. Então, a primeira sensibilização foi da Holanda conosco. Então, a Holanda veio fazer o bicho picar na gente. Aí o bicho picou na gente. Algumas pessoas acreditam mais. Gente, eu vou ser muito transparente. Algumas pessoas acreditam mais, outras pessoas acreditam menos, e outras pessoas pegaram isso como propósito de vida, que foi o meu caso. Então, isso virou aquilo que me move. Então, eu sou, de fato, hoje na empresa, a pessoa que mais defende isso, porque é muito difícil. Então, o que que a gente fez no início? No início, a gente tinha treinamento diretamente com eles, então era muito empolgante. Eu tinha poucas enfermeiras, e essas enfermeiras tinham contato com os holandeses. A gente foi até lá, eu levei as minhas principais enfermeiras quando eu fui, a gente fez uma imersão lá. Então, essa vivência com eles nessa sequência foi bacana. E depois eu fui a pessoa responsável por transformar ou para transmitir essa mensagem para outras pessoas. É o que eu faço até hoje. Então, a gente tem treinamentos semanais fixos com essas enfermeiras, onde a gente trabalha questões técnicas, mas questões muito relacionadas ao próprio modelo. E a gente tem um onboard. O onboard, ele é um onboard que o enfermeiro, quando ele entra, ele passa por uma série de treinamentos na semana, onde a gente acaba aqui falando e, de fato, fazendo e introduzindo esses assuntos nele. Mas na prática, pessoal, é no dia a dia. Não tem jeito. Então, hoje eu trabalho muito como exemplo. Então, quando eu tenho um problema no Rio de Janeiro, que Aracaju conseguiu resolver de uma forma muito, muito, muito entre o time, eu trago o time de Aracaju para o Rio de Janeiro e falo, diz para lá para o Rio de Janeiro como é que você resolveu esse problema, como é que vocês se organizaram para resolver esse problema. Então, hoje, eu estrangulo Aracaju para poder dizer para todo mundo como é que eles estão fazendo lá, porque, de fato,
eles é que tem que compartilhar com eles, muito mais do que eu, porque eu estudei isso, eu tô com isso na minha raiz, eu tô aqui, né? E aí, assim, eu faço uma palestra, todo mundo fica muito empolgado, ó, bacana, isso que eu pensei fazer da minha vida. Mas quando ele vai para a prática, ele tem dificuldade de operacionalizar isso. E não tem jeito, a gente precisou criar uma célula um pouco mais evoluída para que essa célula pudesse contaminar as outras células. E é o que a gente está tentando fazer. Então, hoje, eu de fato não tenho o time todo autogerido, não. Eu tenho muita dificuldade nesse sentido. E o que a gente precisa entender é que a autogestão, né, quem está aqui decidindo sobre isso, precisa acreditar que isso é possível. E às vezes eu me remo sozinha nesse sentido. Não, não vai dar certo esse negócio, não. Brasil, complicado, enfermeiro, meu Deus do céu. Mas eu não deixo, eu pego o boi pelo chifre, eu tô ali no dia a dia. Então eu acho que é não desistir mesmo. E trabalhando nesses pequenos cases. Então eu tenho um grande case, mas eu tenho pequenos cases que vão renovando nossas energias para que de fato isso possa acontecer com mais gente. Então, cidades menores, Aracaju, Franca, Santos, são cidades menores, então eu tenho a oportunidade de, de disseminar melhor, as pessoas estão um pouquinho mais abertas. Mas na loucura que é Rio de Janeiro, que é São Paulo, que é Salvador, que é Brasília, então é de fato mais difícil. Mas eu não vou desistir nunca, gente. Se não for aqui, vai ser em algum lugar que esse negócio vai acontecer. Mas a gente tem caminhado e a gente tem de fato trabalhado nesse sentido. Eu cheguei no momento onde o conceito está muito claro para mim, não está claro para um monte de gente, mas eu estou trabalhando com os exemplos de sucesso, com os cases de sucesso dentro da própria instituição para a gente poder sensibilizar os outros. Fantástico. E aí, Cinti, com vocês, como foi? Menina, é uma conversa, né? É uma conversa, né? Eu já estou até assim, Johanna, minha filha, se eu já sofri para aqui para fazer com 170 pessoas, estou imaginando você para fazer com essas células e tão mais diferente do que eu, né? Assim, de onde você consegue ter mais alcance, né? Mais capilaridade também, né? Então, Ave Maria. Mas, gente, é esse desafio, assim, várias vezes eu já parei, né, assim, em 2020, 2021, 2022, quando a gente estava, né, na parte mais difícil, pensei, meu Deus, onde é que eu amarrei meu bode, né? Aquele negócio, assim, é aqui mesmo que eu, que eu vou querer seguir, é isso mesmo que eu quero, porque, como dizia Johanna, está muito claro na minha cabeça, né? E eu até hoje converso com o meu diretor executivo, que comprou a ideia desde o começo, tá, gente? Então, a principal liderança da organização também estava querendo fazer essa mudança, fazer essa alteração, que, obviamente, se não tivesse esse apoio, não aconteceria, né? Mas a gente já conversa muito sobre isso, de pensar, putz, se eu sair do WWF e for voltar para alguma empresa, assim, não volto mais, né, para a iniciativa privada, no sentido, na iniciativa privada tradicional, né, vai ser muito difícil para voltar para fazer essa adaptação. Mas falando dentro do W, é isso, gente, assim, uma mudança de mentalidade muito forte. Então, a gente fez treinamentos, fez protótipos, né, então, alguns círculos, então, ok, essa área aqui, que está uma área mais aberta, vamos conversar com essa área para fazer funcionar como círculo, fazer as reuniões de governança, as reuniões táticas, etc. e tal, para usar todos esses artefatos, né, da própria autogestão, para experimentar, para fazer como é. Lembrem que a gente é uma ONG de ciência, então a gente tem, às vezes, muitas vezes, reuniões intermináveis, porque todo mundo tem opinião sobre tudo, gente, aqui no WWF, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, é difícil, eram difíceis, as reuniões eram difíceis. Então, quando a gente começou a implementar, por exemplo, ela fazer check-in, nossa, fazer check-in era um parto, porque ninguém queria fazer check-in, ninguém, sabe? Então, assim, foi difícil esse começo, sabe? Assim, de seguir a risca, né? O roteiro das reuniões e tudo mais, foi difícil de fazer essa implantação, que é o mínimo, né? Porque fazer o roteiro da, da, da reunião é o mínimo, é o mais fácil que na teoria, né? Não é mais fácil que tem do que a ideia da autogestão. Eu não acho que rolou uma pergunta aqui, assim, né? Eu acho que a gente nunca vai chegar num ponto ideal, porque a ideia é que sempre vai ter evoluir, sempre vai, né? Você sempre vai procurar outra coisa, sempre vai ter tensão, onde você vai ter que trabalhar e vai evoluindo, vai melhorando, né? Então, acho que não vai chegar nunca
num modelo perfeito, nem acho que essa é a intenção, ou pelo menos não é aqui, né, dentro do WWF. Então, acho que sempre vai ter o que aprender, sempre vai ter o que fazer diferente, sempre vai ter, né, o que criar de novo e o que fazer melhor. O contexto vai trazer outra necessidade, e aí você vai ter que, né, se adaptar e vai fazer isso de uma forma ágil. Então, a dificuldade realmente é mudar a mentalidade, né? A gente está há 7 anos nessa mudança. Eu acho que de uns 3, 4 anos para cá, acho que nos primeiros 3 anos ainda existia a pergunta, porque a força contrária para voltar para o que a gente chama de business as usual, né, é forte, né? Então, assim, dos 3 primeiros anos, acho que a gente ainda escutava, esse negócio de bandacracia vai pegar mesmo, isso aí não vai dar certo, daqui a pouco volta porque era antes, né? E acho que de uns 3, 4 anos para cá, acho que as pessoas entenderam que não ia voltar atrás, então que tem que se adaptar, né, e que tem que funcionar na forma como a gente. Cada um tem seu ritmo, cada um aprende, cada um vai aprendendo, né? Acho que o Hannah falou isso também. Cada um vai ter o seu timing aí de entender e de aprender e de fazer. Hoje, o nosso desafio também, acho que a organização já está num campo bem melhor, mas o nosso desafio agora é quando a gente traz pessoas novas, né? O campo socioambiental no Brasil é um campo tradicional, né? Assim, não tem tanta gente pensando tão diferente assim, né? Então, quando a gente traz pessoas de outras ONGs para trabalhar dentro do W, o onboarding e a adaptação é difícil, né? E quando a gente precisa trazer alguém para ser ativador de círculo, aí, meu amigo, é o ó do Borogodó, porque a pessoa precisa aprender o que a gente precisa fazer, o que a gente faz, que não é algo comum, né? Assim tão fácil de você achar, né? Não tem, é difícil ter outras organizações, mesmo ambientais, que façam o que a gente faz, e ainda mais para uma posição onde não há uma liderança hierárquica, é uma liderança inspiracional, né? Então, como equacionar tudo isso, né? Então, nosso desafio agora já está nesse ponto, né? De como as pessoas, fazer a adaptação das pessoas também internamente, né? Mas, gente, é uma jornada difícil, assim, não é uma jornada que você precisa ter muita resiliência, né, de continuar e de fazer. E, gente, quando eu entrei confesso a vocês, quando eu entrei da autogestão nesse caminho, eu não sabia para onde ia, não sabia o que era. Vamos vendo um dia a cada dia, vamos tratando desafio a desafio, né? Porque também não dá para imaginar onde seria chegar, tá? Então, a minha jornada particular foi muito nesse lugar, assim, de vamos com calma, vamos indo desafio a desafio, vamos indo devagar que vamos chegar, né? E entendendo que esse era o melhor caminho para a organização mesmo, para atender. E aqui, assim, não vou entrar em política, tá, gente? Mas para o campo socioambiental, o governo Bolsonaro foi péssimo, né? De retrocessos ambientais e tudo mais nesse sentido, tá? Então, para a gente, como organização, a gente teve que se adaptar muito rápido para se organizar, né? E enfim, para conter alguns retrocessos que para a nossa agenda é importante, né, também, e continua, né, acontecendo, mesmo no governo Lula, os retrocessos ambientais continuam acontecendo, né, então, a gente precisa ter muita resiliência, muita agilidade, e ter muito poder de mobilização interno também para conseguir responder rápido para os desafios que a gente vivencia todo dia aqui, né, que nunca é uma agenda positiva a nossa, né, e aí, já, né, acabando já o tempo nós aqui, mas falando de saúde mental, que eu tenho certeza que todos vocês também estão falando sobre isso, né, na organização, para a gente é um tema, né, porque nossa agenda nunca é positiva, né, dificilmente quando a gente tem uma vitória num dia, no outro dia já tem 5 mil hectares, não sei, desmatado, não sei aonde, enfim, então a nossa agenda é uma agenda muito difícil de lidar no dia a dia, né, e para a gente tratar isso com as nossas pessoas, que é uma guerra onde a gente sempre está perdendo, né, assim, né, a gente sempre perde algumas batalhas, é bem complicado, né? E aí, mas acho que a autogestão também ajuda, né, as pessoas a pensarem, putz, eu estou conseguindo fazer alguma diferença, pelo menos nas decisões que eu tomo, né, onde eu consigo atuar e onde eu consigo interagir, onde eu consigo mobilizar e tudo mais, né? Então, para a gente, a autogestão também tem sido um fator motivador nesse sentido também, né? De como as pessoas juntam o propósito delas com o que a organização faz também, né? Propósito de vida com o que a organização faz, tá? Sim. Gente, como falaram aí no chat, podia ser uns 3 encontros que a gente ainda ter assunto e ainda ter perguntas. A gente vai trazer aí todas essas perguntas para elas depois individualmente, para a gente poder trazer. E elas vão ser inseridas no grupo também, fiquem à vontade para a gente criar conexões.
É um mundo de incertezas, né? Não tem certo e errado. Então, agradeço demais vocês duas. Já vou passando, a gente já está aí 7 minutinhos atrasado. Vou chamar a Nara aí para conduzir as conversas finais e a gente poder encerrar aí o mais rápido possível. Obrigada. Sim, ai, gente, eu só queria agradecer, né, mesmo, acho que é um papo que só começou, né, a gente está abrindo essa porta, então vamos continuar, esse é o intuito, esse é o propósito desta comunidade, promover esses encontros para que a gente não se sinta sozinha, né, porque essa transformação realmente é desafiadora, né, como a Johanna falou, é um processo de transformação pessoal, e somos aqui muitas pessoas apaixonadas por esse tema, né? Então, que bom se a gente pudesse nutrir mutualmente, compartilhar esses desafios, as perguntas que surgem. Como é que você está fazendo lá? Não, e você? O que você já pensou? Né? Então, queria realmente convidar para que esse papo continue. Coloquei o link aqui do chat. Então, a Bel e a Geise vão entrar em contato com quem preencheu o formulário para explicar, fazer essa integração na comunidade. Mas quem quiser já entrar nesse grupão e continuar esse papo, o link está aí. Vamos colocar Cíntia e Johanna lá também. E eu queria pedir para vocês, antes de saírem, deixarem aí no chat para a gente o que vocês levam desse papo de hoje, o que vocês levam dessa inspiração que a Johanna e a Cíntia trouxeram. E eu vou passar para elas para uma palavra final, né? Como é que vocês saem desse encontro? Johanna. Ah, gente, só tenho que agradecer, né? É porque assim, é tão bom a gente poder falar num fórum onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente não tem nenhum tipo de de vestimenta, nenhum tipo de máscara, nada, né? Então, assim, eu de fato aqui, eu trouxe a minha verdade, a verdade que eu vivo, é aquilo que eu tô lutando para poder fazer, e é muito legal a gente poder ter um ambiente onde a gente pode trocar e ser a gente mesmo e a gente ser, de fato, ouvido e ouvido com muito acolhimento, né, dentro de todas as dificuldades que a gente vem passando. Então, eu agradeço muito vocês aqui. E, de fato, quando a gente estava falando, né, sobre, não acho que não vai dar certo isso, eu lembro de um treinamento que a gente teve com um dos fundadores lá em Bursa, que foi o Ard, que é o responsável hoje pela tecnologia de Bursa, ele disse para a gente o seguinte, que a comunidade holandesa disse que não ia dar certo. Disseram para ele, vocês vão sucumbir no segundo ano, vocês vão sucumbir. E ele nunca acreditou que ele fosse sucumbir no segundo ano, no terceiro ano. De fato, porque isso estava muito claro para ele. Então, eu acho que quando as coisas estão muito claras para você, quando o seu propósito está muito claro para você, independente de onde que você for estar, isso vai acontecer em algum momento. Acho que a gente tem que criar coragem para a gente poder sair das nossas zonas de conforto e fazer de fato acontecer as coisas, por mais difícil que elas possam parecer, né? Então, acho que é isso que eu vou levando aí para a vida. Obrigada, Johanna. E você, Cíntia? Não, gente, eu também saio super, super grata. Eu gosto muito de compartilhar, né, o que a gente vivenciou, o que a gente vivencia ainda, né, os desafios que a gente ainda tem. É sempre bacana, né, compartilhar. Gosto de ouvir bastante também de outras organizações também que estão implantando, porque a gente sempre aprende, né? Sempre vem alguma coisa diferente, sempre vem alguma inspiração, né? E principalmente, sempre vem, para mim, pelo menos assim, putz, a gente está no caminho certo, né? Vamos que vai, Cíntia, tenha coragem aí, que é um valor da organização, inclusive, tenha coragem aí que vai andar, né? Que vai dar certo no final, que vai dar tudo, vai funcionar do jeito que você tá pensando também, né? Então, acho que é só agradecer a todo mundo. Também estou super à disposição, quem quiser, né? Vou entrar aí na comunidade, mas também quem quiser me contatar, enfim, quem quiser, né, falar comigo, né, marcar alguma coisa, vamos conversar, né? Estou aqui disposta a trocar também com todo mundo, tá bom? Obrigada. Obrigada. Gente, vamos tirar uma foto? Abram aí as câmeras, ajeitem os cabelinhos. Botem perfume. Perfume. Sempre bom ter esse registro, né? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Só gratidão. Então, boa noite. Abram os microfones para dar um tchau gostoso e até a próxima. Obrigada, pessoal. Oi, Obrigado, gente. gente. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Obrigada. Oi, Tchau, Tchau, tchau.